Olá, fofes! Hoje vamos falar sobre as bases moleculares da vida, que são as moléculas que compõem a matéria viva. Os principais elementos químicos dos seres vivos são nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Eles constituem cerca de 98% da massa corpórea de um ser vivo. A combinação entre esses elementos forma as substâncias químicas dos seres vivos, que são água, sais minerais, vitaminas, lipídios ou gorduras, glicídios ou carboidratos, proteínas formadas por aminoácido e ácidos nucleicos. A água e os sais minerais são substâncias inorgânicas, não têm carbono, e as substâncias orgânicas são as demais, que contêm carbono na sua constituição. A bioquímica de uma célula é composta por cerca de 75 a 85% de água, seguida de proteínas, depois lipídios, glicídios, ácidos nucleicos e 1% de outras substâncias. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, ligados por pontes de hidrogênio. A água é importante como solvente universal, participa das reações químicas das células, é moderadora de temperatura e transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. Os sais minerais são indispensáveis para a fisiologia ou funcionamento da célula. Exemplo, o sódio e o potássio participam da condução de impulsos nervosos. O cálcio é importante para os ossos, na coagulação do sangue e na contração muscular. O ferro se associa à hemoglobina, importante para o transporte de oxigênio, e evita a anemia. E o fósforo forma os ácidos nucleicos. Vitaminas são qualquer substância orgânica que o organismo não consegue produzir e é necessária em pequena quantidade para o seu bom funcionamento. Ela evita doenças, exemplo, o beriberi, causado pela falta da vitamina B, o escorbuto pela falta da C, a cegueira noturna pela falta da vitamina A, o raquitismo pela falta da D e hemorragias faltando vitamina K. Os glicídios, ou açúcares ou carboidratos, são a principal fonte de energia para os seres vivos e base da cadeia alimentar produzidos pelos produtores. Eles podem ser mono, di ou polissacarídeos. Mono quando possuem de 3 a 7 carbonos, exemplo, glicose presente no mel e frutose presente nos frutos. Disacarídeos quando são compostos por 2 monossacarídeos, exemplo, sacarose na cana-do-açúcar e lactose presente no leite, e polissacarídeos, quando são constituídos por vários monossacarídeos, exemplo, glicogênio, fonte de energia nos animais, quitina, celulose e amido, reserva de energia nas plantas. Os lipídios ou gorduras são hidrofóbicos, ou seja, apolares, não têm afinidade com a água, e podem ser triglicerídeos, que é a reserva de energia nos animais, óleos, reserva de energia nas plantas, ceras, que reduzem a evapotranspiração nas plantas, os esteroides, exemplo, colesterol presente na membrana plasmática nos animais e importante na produção dos hormônios sexuais feminino, estrógeno, e masculino, testosterona. E os fosfolipídios, presentes na constituição da membrana plasmática. Alguns problemas são causados pelo excesso de gordura no organismo. Exemplo, a aterosclerose, que é a aderência da gordura na parte interna dos vasos sanguíneos. Doenças cardiovasculares e acidentes vascular cerebral. As proteínas têm função estrutural, que forma o nosso citoesqueleto e forma as membranas celulares e participa de reações químicas, são as enzimas. As proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de aminoácidos ligados por ligação peptídica. Existem 20 tipos de aminoácidos e a diferença na quantidade dos aminoácidos no tipo e na sequência formam as milhares de proteínas presentes no nosso corpo. Os aminoácidos são essenciais quando é essencial que ele seja consumido, ou seja, o organismo humano não produz. Eles podem ser não essenciais ou naturais. Eles podem ser produzidos no nosso organismo. Fontes de aminoácido: carne, leite, ovos e vegetais. Os ácidos nucleicos têm caráter ácido e foram descobertos no núcleo das células, por isso esse nome. São o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Ele contém os genes que constituem nossas características hereditárias. Ele é formado por uma fita dupla
composta por nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui uma molécula de fosfato, um açúcar com 5 carbonos, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser citosina, guanina, timina ou adenina. A fita dupla é ligada por pontes de hidrogênio. O RNA é o ácido ribonucleico, é formado por uma fita simples a partir do molde do DNA. Sua função é produzir proteínas no nosso organismo. As bases nitrogenadas que compõem o RNA são adenina, guanina, citosina e uracila. Então é isso, fofes. Espero que tenham gostado. Até a próxima.